Meus irmãos, nós estamos dando início à nossa escola bíblica dominical e nós estamos na lição número 11, que tem como o tema: não cobiçarás o que é de teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Eu creio, irmãos, que Deus vai falar conosco através desse tema muito importante, e eu creio que vai nos ajudar, né, para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos, meus irmãos, crescer, né, espiritualmente. Nós precisamos melhorar. E todos nós temos que ter, meus irmãos, esse pensar de melhorar cada vez mais. Nós não podemos viver um cristianismo, né, apenas de estar na igreja ou na casa do Senhor, porque se nós não tomarmos cuidado, passamos a ser um religioso, né? Mas a Bíblia, os ensinos da palavra de Deus, por isso que é muito importante, duas coisas importantes na casa do Senhor: é a escola bíblica dominical e também o culto de ensinamento da palavra de Deus, não é? Então nós estamos aqui direto do templo aqui da Adebras Martinho Prado, aqui na cidade de Paranatama, e Deus vai falar conosco através da sua poderosa palavra. E nós estamos com esse tema, e os irmãos que estão aí do outro lado, nos ajude também, os irmãos que estão aqui na igreja, compartilhando essa live, não é? Essa escola bíblica dominical, e nós vamos assim aprendendo a palavra de Deus. Meus irmãos, nós vamos falar sobre esse tema, né? Não cobiçar o que é do próximo. Não cobiçar o que é do próximo e ser grato por aquilo que temos. Eu estava ontem ali em uma casa onde realizamos ali um culto, onde muitas vidas estavam ali, ouviram a palavra, e nós falamos ali também um pouco sobre a gratidão. Nós temos que ser grato a Deus pelo que temos, parar de reclamar, de murmurar e ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? O salmista Davi, ele escreve dizendo: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito. Isso fala de gratidão, né? Isso fala de ser grato ao Senhor, né? E nessa lição nós vamos aprender duas coisas, irmãos: não cobiçar o que é do outro e ser grato por aquilo que temos. Então nós vamos dar início aqui. Temos aqui a nossa revista, a lição número 11. Você que está aí acompanhando, os irmãos aqui também da igreja, abra a sua revista, né? Lição número 11. Vamos falar aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Diz assim: as várias faces da cobiça, né? A função do 10º mandamento é inibir a cobiça de modo geral. Ele proíbe especificamente a cobiça da mulher, né? Dos empregados, dos animais e de todos os bens materiais e ideais do próximo, né? Então, o mandamento, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela veio para inibir a cobiça, não é? A palavra do Senhor, ela tem esse poder, não é?
de inibir qualquer tipo de cobiça, né? Então, o 10º mandamento. No 7º mandamento, vemos a proibição do adultério. No 10º, vemos algo mais profundo, a proibição do desejo. Esse último mandamento, meus irmãos, visa proteger o ser humano das ambições erradas. A tal cobiça que tem infectado a muitos nas suas mais diversas formas. O mandamento é abrangente e embarca a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o qual envolve diversas modalidades de pecado, como a sensualidade, né, a luxúria, o desejo, meus irmãos, desenfreado por possessões ilícitas, há obsessões pelo poder, né? Estamos vivendo esta época, né? A obsessão pelo poder, né? E temos visto isso também, meus irmãos, até no meio cristão, até no meio evangélico, essa obsessão pelo poder, né? De estar ali ostentando-se, né? Nós vamos ver aqui também a ostentação, esnobe e orgulho, né? E o servo do Senhor, a serva do Senhor, nós não vivemos, não podemos viver para ostentar-se, né? Um líder, né? Um pregador do evangelho, Deus não chamou ele para ter essa obsessão pelo poder, né? Quando nós começamos, meus irmãos, a entrar por esse caminho, né? Essa obsessão pelo poder, a Jesus não está mais no controle das nossas vidas. E aqui vai uma palavra para nós, né? Líderes, né? Que Deus nos separou para estar à frente do rebanho, para não deixar com que a obsessão, né, venha dominar o nosso coração, e aí vai entrar o orgulho, né? Entra o orgulho, e isso é contrário à palavra de Deus, né? A obsessão, a ostentação, ela não pode invadir, meus irmãos, o rebanho do Senhor. Ela não pode entrar no rebanho do Senhor, né? Tudo que nós fazemos é o Senhor que faz através das nossas vidas, não é? Então, meus irmãos, desde a queda do homem, esse mal desenfreado continua se alastrando, e a única maneira de contê-lo é começando com uma profunda mudança no interior, pela poderosa ação da palavra de Deus e do Espírito Santo, né? Eu costumo dizer, meus irmãos, que a melhor mudança, meus irmãos, não é de fora para dentro, né? A mudança que traz resultado, meus irmãos, é a mudança de dentro para fora, né? E quando nós observamos a obsessão pelo poder, a ostentação, o orgulho de muitas pessoas, que Deus, meus irmãos, nos guarde, que Deus nos ajude, para que possamos, meus irmãos, a viver uma vida de testemunho, de exemplo, né? Para que possamos, meus irmãos, ganhar outras pessoas para Cristo, não é? Então, a única maneira de mudar essa situação desenfreada, porque a Bíblia diz, nós estamos aqui falando aqui na lição, que esse mal da ostentação, esse mal da obsessão é um mal desenfreado, né? E ela está se alastrando, né? E a única maneira, meus irmãos, é
começando a ter uma profunda mudança no interior através da palavra de Deus. Mateus, meus irmãos, no capítulo 7, ou melhor dizendo, Marcos, no capítulo 7, vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 7, e o versículo 21, meus irmãos. Você que está aqui na igreja, você que está aí do outro lado, abra a sua Bíblia. Estamos na escola bíblica dominical e aqui estamos para aprender. Olha o que diz a palavra do Senhor, Marcos 7 e o verso 21. Porque do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem, Então, meus irmãos, é importante nós atentarmos em ouvir a palavra de Deus, não ser apenas ouvinte, mas também praticante da palavra do Senhor, Não precisamos desejar ter o que os outros têm, não importa o que seja. Quando o nosso coração se enche de tais desejos cobiçosos, podemos ultrapassar uma linha muito perigosa que pode nos levar a praticar os mesmos atos de injustiça que alguns praticaram para chegar aonde chegaram, meus irmãos? Então, a cobiça, a obsessão, nós começamos a sair do projeto de Deus, Seja evangélico, seja aqueles que ainda não conheceram a Cristo, quando a obsessão, a ostentação, ela começa a tomar conta, nós começamos a andar por caminhos que não condiz à palavra de Deus. Meus irmãos, vamos aqui agora, não cobiçarás, Nós estamos aqui na escola bíblica dominical. É importante que os irmãos também abram a sua revista e vamos aqui, não cobiçarás. Casa, aqui corresponde a tudo o que pertence ao próximo, Tudo o que constitui e prolonga sua vida pessoal. A enunciação desse mandamento propõe possíveis exemplos de cobiça, mas coloca as pessoas na vida da comunidade. A versão de Deuteronômio, capítulo 5, verso 21, coloca antes da cobiça pela casa, a cobiça pela mulher do próximo, o que supõe uma evolução no pensamento em relação à mulher, E isso aqui é interessante. Ela é a coisa mais importante do próximo, não seus pertences. A obra divina de libertação deve chegar até o coração, pois a cobiça é o obstáculo, ela é uma interrogação dentro de cada indivíduo, e lá onde só existe Deus como testemunha, ela pode assumir muitas formas, E nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, que tudo começa ali no coração, Começa o pensamento, Esse pensamento vai evoluindo e daqui a pouco nós estamos fora da direção de Deus. Tudo começa
com um pensamento, né? A cobiça, ela começa com um pensamento, né? E esse pensamento, meus irmãos, desce ao coração e do coração passamos a executá-lo. Então, é muito importante nós tomarmos alguns cuidados, não é? Mateus capítulo 6, meus irmãos, abra sua Bíblia, você que pode aí, Mateus capítulo 6 e o versículo 24, Mateus 6 e o versículo 24. Olha o que diz aí a palavra do Senhor Jesus, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, não é? E o versículo 23 também traz uma observação para nós. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas, não é? Então, meus irmãos, requer um cuidado de nós, né, como igreja do Senhor, a viver uma vida de retidão, né? Não cobiçando aquilo que é do próximo, né? Não cobiçando aquilo que não pertence a nós, mas ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, né? No livro de Salmos 119, nós vamos ler aqui, e veja só o que diz aqui a santa palavra do Senhor Jesus, no livro de Salmos 119 e o versículo 36, 119 e o versículo 36, abra a sua Bíblia e vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Os irmãos que estão do outro lado, compartilha esse trabalho, Salmos 119 e o versículo 36, né? Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça, não é, meus irmãos? Então está aqui, meus irmãos, a orientação divina, não cobiçar, né? Mas inclinar o meu coração para aos teus testemunhos, a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que a alegria de um filho de Deus, a alegria de um filho de Deus está na paz que resulta da comunhão. Uma pessoa, meus irmãos, que procura ter uma comunhão com Deus, ele não cobiça, né, o que não é dele, né, o que é do próximo. Tudo começa, irmão, com a comunhão, né? Essa comunhão que precisamos ter, ela resulta, né, em paz, ela resulta em gratidão por aquilo que temos, né? A satisfação de estarmos, né, debaixo do projeto de Deus, né? Entender, ser grato por aquilo que alcançamos e não ficar se lamentando, né? Ou vivendo com descontentamento por aquilo que não alcançamos. Se não chegou o momento, vai chegar a hora, vai chegar o dia e o nome do Senhor será glorificado. O mal corrosivo, a cobiça, meus irmãos, é um desejo irreprimível de querer ser como os outros. Isso aqui é a cobiça, né? É um desejo, né, excessivo de ser o que os outros são e não podemos, né? E é um desejo excessivo que corrói, né, e que promete uma felicidade que não dará. E aí que reside
o seu fracasso, né? Querer ser a outra pessoa, querer ter o que o outro tem, né? A gente acaba não vivendo dessa forma e aqui passamos a ter um fracasso, né? Muito grande. O ser humano nunca poderá satisfazer-se apenas com bens materiais ou uma conquista temporária. Se assim fosse, esta seria a época mais feliz da história, porém não é. Notamos que os consultórios, né, neurologistas, psicólogos, né, psiquiatras, especialmente nas grandes cidades e nos países ricos, estão cheios de pessoas insatisfeitas, não por problemas econômicos, mas por motivos existenciais. O problema se localiza no ser pessoal, no mais profundo da alma humana. Então, meus irmãos, veja que aqui nos traz uma observação concernente a esta questão de ser aquilo que o outro é, né? Isso é um problema, né? Às vezes nós achamos que ter aquilo que o outro tem, né, vai nos trazer felicidades, né? Conquistar aquilo que você pode ir atrás daquilo que você deseja, né? Trabalhar, conquistar aquilo com esforço, com trabalho. O que estamos falando aqui é a cobiça, né? A cobiça de ser, de ter o que o outro tem, né? E nós temos visto, irmãos, que os consultórios, né, psicólogos, psiquiatras, nós temos visto que estão cheios, né? Os consultórios estão cheios de pessoas que estão vivendo uma vida insatisfeitas, né? Que a questão não é a questão financeira, não é a questão financeira, né? É ter comunhão com Deus, é ter esse relacionamento com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler, meus irmãos, Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12 e o versículo 15, meus irmãos. Lucas 12 e o versículo 15. Veja aí o que diz aí a palavra do Senhor. Lucas 12 e o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, né? Perdão, irmãos, aqui é Lucas 12. Vamos ler aqui Lucas 12, versículo 15, né? Lucas 12, verso 15. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Acautelai-vos, né? Tomar cuidado, né, meus irmãos? Vigiar bastante para que possamos guardar-nos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, né? Depois o irmão lê o texto completo e nós vamos assim dando continuidade à nossa lição, a lição número 11, né? Agora, meus irmãos, tópico 2, os perigos da cobiça, né? Vamos ver aqui, meus irmãos, o perigo da cobiça. Cobiçar é estritamente proibido pelo 10º mandamento. Cobiçamos sempre que colocamos nosso coração naquilo que legitimamente não nos pertence. E isso pode ser muito perigoso.
muito perigoso, não é? E o item 2, a cobiça é um desejo profano. Thomas Watson, o puritano, definiu a cobiça como um desejo de possuir o mundo, né? Claro que nem todos os desejos são egoístas, né? Nem todos são egoístas, né? O problema está nos desejos corrompidos. Aqui está a questão, nos desejos corrompidos, os quais nossa natureza pecaminosa se inclina a querer. O problema reside quando desejamos a coisa errada, não é? De maneira errada e na hora errada, né? Esse mandamento proíbe nosso descontentamento em relação à nossa condição de vida. Não podemos ter sentimento de pesar pela prosperidade de nosso próximo ou afeições desordenadas sobre algo que lhe pertence, e sempre existirá algo de inveja na cobiça, né? Os irmãos que estão acompanhando aqui, também na igreja, compartilha também esse trabalho, essa escola bíblica dominical, aqui direto da Adebras, Martinho Prado, Paranatama. Quando Eva comeu do fruto proibido, meus irmãos, não fez somente pelo prazer de comer o fruto, mas porque era desejável para dar entendimento, como sugerido pelo inimigo. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Satanás lançou em seu coração uma mentira. Ela comeu pela cobiça que a mentira lhe causou, não é? Começou a cobiçar, não é? Isso é um perigo quando passamos a entrar por esse caminho da cobiça, não é? Item 2, meus irmãos, cobiçar pode ser um desejo mortal. Cobiçar pode ser um desejo mortal, né? Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, a lição número 11. Você que está acompanhando a transmissão aqui da igreja e os irmãos também, é a lição número 11. Quando Deus escreveu com o seu próprio dedo os mandamentos, colocou a cobiça no mesmo grupo dos grandes pecados. Ele não alterou a ordem, colocando em primeiro os pecados dramáticos e intrigantes: roubo, adultério, assassinato, terminando depois com a cobiça, que parece ser um pecado brando, mas tão condenável quanto qualquer um dos outros. Em todos os demais textos ao longo da Bíblia, a cobiça aparece de forma condenável, né? Jesus citou junto com o roubo, o assassinato e o adultério. Paulo afirma que os cobiçosos não herdarão o reino. A triste história de Acã nos mostra como alguém pode precipitar sua própria vida, meus irmãos, por algo que talvez nunca desfrute. A Bíblia nos diz que antes de Acã roubar o tesouro, ele o cobiçou, né? Antes de roubar o tesouro, ele cobiçou. Você vai ver isso lá em Josué, no capítulo 7, versículo 21, nós vemos ali,
né, aquela guerra, aquela peleja que Josué liderando ali, aquele exército, eles foram guerrear e eles voltaram derrotados, né? Eles não alcançaram a vitória, mas Josué estava na direção de Deus. Mas nesta guerra, nessa peleja, o exército que estava na liderança de Josué fora derrotado. É que ali havia um homem ali que tinha, né, em seu coração a cobiça, né? Era um homem que estava fora da direção de Deus, né? Os irmãos sabem que ele rouba ali os tesouros, né? Ele olhou, ele cobiçou, chamou a atenção, né? Então perceba que vai para o pensamento, né? O olhar é muito importante, meus irmãos, porque você começa a olhar, começa a pensar, daqui a pouco vem para o coração, daqui a pouco você está praticando, né, aquilo que você cobiçou. Isso é muito importante, vigiar, né, com os nossos olhos, vigiar, ter o colírio, né, divino nos nossos olhos, para que a gente não venha ter problemas na nossa caminhada. Assim como aconteceu a Acã, acontece com muitas pessoas. Os atos pecaminosos sempre começam com o desejo. Vemos algo que desejamos, depois começamos a pensar. Veja, irmão, como é que funcionam as coisas, né? Começamos a pensar sobre aquilo que desejamos, logo em seguida esse pensamento domina a nossa mente até que se torna uma obsessão e a partir daí o pecado passa a nos dominar. Isso que descreve Tiago 1:14. Vamos ler, meus irmãos, o que diz aí Tiago 1:14. Abra sua Bíblia, você que está aí na sua casa, você que está aqui na igreja, abra sua Bíblia e diz aqui: mas cada um é tentado quando atraído, é engodado pela sua própria concupiscência, né? Tentado, ele é atraído, né? E diversas maneiras o inimigo trabalha para atrair o crente, né? É uma cilada, né? Na verdade, o inimigo ele joga ciladas, né? Ele arma ciladas para nos atrair e depois acabamos caindo, né? E o texto continua falando, meus irmãos: não erreis, meus amados irmãos, né? Nosso irmão Tiago aqui falando. A cobiça é um falso amor. A cobiça é o amor que está fora de ordem, né? Fora de proporção e fora do lugar. É um amor falso e traiçoeiro, né? A cobiça significa colocar nosso afeto onde não correspondem, ou seja, colocar coisas como dinheiro, né? Sucesso, a fama. Nós estamos vivendo esse período aí, né? A cobiça pela fama, né? Ser conhecido, né? Isso tem também, meus irmãos, adentrado no rebanho do Senhor, né? A fama, né? Claro que não são todos, mas nós temos visto aí alguns, né, que ainda não nasceram de novo, não tiveram uma mudança de vida, e agora com a internet, com as redes sociais, com a mídia, né, muita gente está em busca de fama, né? Porque não dizer, isso vem acontecendo, e o próprio Jesus alertou, né, na palavra do Senhor, que esse tempo ia chegar, né? Pessoas que cantam, ministram a palavra, né? E nós temos visto que em alguns casos, não são todos, não podemos generalizar, em alguns casos não há uma preocupação de ganhar almas para Jesus, né? Não há uma preocupação de ganhar pessoas que estão nas garras de Satanás, mas é o sucesso, né? A fama, o dinheiro, né?
E isso é cobiça, isso não agrada ao nosso Senhor, né? Então estamos atravessando esse período. Que Deus nos guarde, meus irmãos, a colocar Deus em primeiro lugar. Ele é o primeiro, Ele que está à frente, né? É Ele que é o famoso, né? É Jesus, conhecido pelo mundo inteiro, né? Nós temos que falar dele, né? Divulgar a sua palavra, dizer, né, que tudo quem faz é Jesus, né? Então, meus irmãos, temos aqui coisas, né, como dinheiro, falamos agora há pouco, sucesso, a fama no centro, né? As pessoas querem estar no centro, né? Aparecer, né? Estamos vivendo essa época também, quer estar no centro, né? No meio, para que sejam vistos, não é? Para que sejam notados, não é? Eu me lembro que certa feita Jesus curou um homem, e esse homem, após receber o milagre, Jesus disse a ele: você vá e não fale para ninguém, né, quem foi que te curou, né? Então perceba que as coisas hoje estão um pouco diferentes da época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, acreditando que tais coisas oferecem uma base sólida para a existência, né? Hebreus 3, versículo 12. Abra a sua Bíblia, se você pode. Hebreus 3. Estamos na escola bíblica dominical, aqui, direto aqui da Adebras Martim Prado, aqui em Paranatama. Hebreus 3 e 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Rogo-vos, irmãos, vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel, né? Essa recomendação aqui é Hebreus 3 e 12, né? Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, né? Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, e vamos continuar fazendo o querer e a vontade de Deus. Cobiçar não é apenas desejar algumas coisas que não temos, desejar algo que outra pessoa tem. Provérbios 14 e 30. A cobiça torna as coisas mais importantes do que as pessoas e suas necessidades. Cobiçar, meus irmãos, é colocar as coisas acima dos valores eternos e espirituais. Ao ler o relato da história da vinha de Nabote, vemos o que a cobiça é capaz de fazer no coração de um ser humano, né? Acabe desejou o que não poderia lhe pertencer de maneira legal, né? E para obter sucesso teve que matar Nabote, né? Então nós vamos ver aí, meus irmãos, vocês vão ler depois, 1 Reis 21 e 1, que a mulher de Acabe, a Jezabel, ela cobiçou ali a vinha, né, ali de Nabote, mas Nabote não podia, irmãos, vender aquela propriedade porque era herança dos seus pais, mas ela desejou, olhou, né, a Jezabel, ela olhou, cobiçou aquela vinha, mas não podia ser vendido, mas ela, de uma forma maligna, de uma forma diabólica, ela
ela planejou, né? Ela planejou matar Nabote para ficar com aquela vinha. Os irmãos sabem que Nabote foi apedrejado até a morte. Veja que a cobiça também atraiu falsa testemunha, né? Os filhos de Belial, eles foram falsas testemunhas contra Nabote, até que se apoderaram da vinha, ceifando assim a vida de Nabote, né? Nabote demonstrou, meus irmãos, temor ao Senhor ao recusar vender a sua vinha. Já Acabe demonstrou que não temia a Deus. De acordo com a lei de Moisés, os israelitas não podiam vender suas propriedades, porque a terra pertencia a Deus. O que para Acabe era vaidade e egoísmo, para Nabote era questão de honra, não era por dinheiro. O castigo de Acabe mostra que Deus não está indiferente aos atos cruéis e às demonstrações de ausência de temor a Ele. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, vamos ficar atento para não cairmos, né, nessa cilada, a cobiça. Cobiçamos sempre que colocamos nosso coração naquilo que legitimamente não vos pertence, né? Vamos aqui, meus irmãos, para o tópico 3. O lado positivo do 10º mandamento. Como outros 9 mandamentos, o 10º não se refere apenas a certos atos específicos de comportamento, mas a valores e atitudes. Ele nos chama para uma vida prática de intimidade com Deus, né? E item 3, devemos aprender a estar contentes. Vivemos em uma sociedade cheia de descontentamento. Nós nos sentimos insatisfeitos com nossos empregos, salários, casamentos, igreja, saúde, nossa aparência e em quase todas as áreas de nossas vidas. Essa falta de contentamento é o produto do pecado em nós. Com o descontentamento vem a reclamação, né? E com a reclamação o enfado, e com o enfado a amargura, né? É o enfado e a amargura, né? O contentamento é uma das virtudes cristãs mais importantes. Ela não é circunstancial, não depende da nossa situação, mas sim depende de nossa situação, mas sim de uma pessoa, né? Ela não é circunstancial, não depende de nossa situação, mas sim de uma pessoa, Deus, né? Paulo nos diz que Deus é tudo o que precisamos e tudo o que devemos desejar. Nosso Senhor nos diz que não devemos viver ansiosos e inquietos quanto ao suprimento das necessidades, de tal maneira que desvie nossa atenção quanto a buscar primeiro o reino de Deus e sufoque nossa confiança no poder provedor, não é? Mateus 6:31. Devemos crer na suficiência de Deus. A dura verdade é que na raiz da cobiça está a rejeição da suficiência de Deus em nossas vidas. Cobiçar é o mesmo que dizer que Deus não é suficiente para nós e ainda nos falta algo. É preciso ter sempre em mente que nosso Pai Celestial bem sabe de nossas necessidades e amoroso, poderoso para suprir as coisas que não foram planejadas para tomar o lugar dele, não é? Como diz o pastor, né, James MacDonald, quando alcançamos algo e o tornarmos essencial, e em seguida suplicamos a Deus que nos dê, estamos lhe pedindo que coloque no lugar que dele mesmo determinado coisas que consideramos mais importantes. Os primeiros discípulos, meus irmãos, entenderam muito bem que
essa perspectiva de vida, né? Após o fracasso da pesca, Jesus entrou em suas vidas e tudo mudou. Imediatamente eles abandonaram o peixe, o barco e resolveram ficar com Jesus, né? É crer, irmãos, que Ele supre as nossas necessidades. É crer na suficiência de Deus. É crer, meus irmãos, que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Eu não preciso cobiçar aquilo que é do próximo. Eu não preciso ficar inquieto com as coisas que não estão acontecendo da minha forma, da minha maneira. Não, é crer na suficiência. Deus tem guardado a gente, Deus tem suprido as necessidades da igreja, Deus tem suprido a sua necessidade, não tem faltado o pão nosso de cada dia, não tem faltado as vestes, calçado, não tem faltado saúde. Deus tem suprido, meus irmãos, e nós precisamos, né, crer na suficiência de Deus. Amém, meus irmãos? Então devemos viver com simplicidade. E aqui vamos caminhando aqui já para o final. Devemos viver com simplicidade. Na vida espiritual, a simplicidade também pode ser considerada uma virtude, né? Viver uma vida espiritual nessa simplicidade, né? Não querendo ser maior do que o outro, né? Não querendo desfazer do próximo, né? Viver uma vida simples, né? E como eu já falei agora há pouco, tudo que fazemos pela sua bondade e misericórdia é Ele que faz, né? Tudo que temos, que você tem aí, é Ele que deu, né? Estamos apenas como mordomo, né? Administrando aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, né? E viver simples, meus irmãos, viver com simplicidade, isso vai agradar o nosso Senhor Jesus. Para Davi, ela é o descanso que a alma encontra quando encontra a redenção, satisfação e respostas em Deus. Embora o salmista reconheça que há algumas coisas ainda grandes e incompreensíveis para ele, ele assume a simplicidade, como a doce serenidade de uma criança que descansa nos braços seguro da sua mãe, depois de ser alimentada. Não há mais choro, não há mais sentimento de segurança, agora só resta descansar e aproveitar aquele momento. Para nós cristãos, esta simplicidade vital é uma decisão de fé, que se traduz na confiança, né, serena, que nasce de uma relação pessoal com o Senhor soberano, que cuida de nós. Então, meus irmãos, que possamos ser esse crente, né, esse cristão, assim como a criança nos braços da sua mãe, se sente segura, não é? E fazendo assim, nós vamos viver melhor, né? A sábia simplicidade nos impede de passar pela vida tentando reinventar nossa existência todos os dias. Muito do nosso cansaço é que estamos tentando novas fórmulas para fugir de nós mesmos. E todas as noites voltamos para casa dramaticamente desesperados, porque a receita milagrosa que inventamos na noite anterior nos deixou, melhor dizendo, numa posição pior e com feridas maiores e mais abertas, né? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a igreja do Senhor, que Deus recompense os irmãos, né, que ficaram conosco aqui nessa escola bíblica dominical, e que possamos aplicar esta palavra em nosso coração, e que os irmãos possam ter um domingo abençoado no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso irmão já pode encerrar a transmissão, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.